Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do fundo de investimento imobiliário BTG Pactual Logística, é o BTLG11, relatório gerencial de outubro de 2022, que saiu aí na semana passada, né? Então a gente vai ver qual foi a performance do fundo no mês de outubro, tá? O relatório ainda está atualizado, o fundo anuncia seus proventos só no meio aí, no final da primeira quinzena, então fique ligado aí conosco para você saber as informações do fundo. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, EFI, Infra é o principal assunto aqui no canal. Se inscreva aí no canal, ative as notificações e deixe o seu like, também é tudo de graça, mas ajuda muito a gente aqui a disseminar as informações e crescer o canal no YouTube, tá? E também nós temos um grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, vai lá, compartilhe seus conhecimentos, também adquire conhecimentos com os outros investidores lá também que está no grupo, tá bom? E a gente também tem a nossa área de membros, que você pode se tornar membro do canal e ter preferência aqui nos pedidos de vídeo. É um dos benefícios que a gente oferece aí para você, membro do canal, com um pequeno valor de R$ 5, mas você ajuda muita gente aqui no canal a continuar nosso trabalho, tá bom? E também esse relatório eu vou deixar com um link na descrição do vídeo para você baixar. Não precisa se identificar, você baixa direto do site da Bolsa de Valores. Vamos lá então, BTLG. Relatório de outubro, fundo que tem a database aí, ó, a última database foi 14 de novembro, né, aproximadamente ali 10º dia, 12º dia útil do mês, e paga normalmente aí em torno de 7 dias depois, né, aqui no caso aqui foi no dia 25 de novembro, 74 centavos foi o anúncio referente ao caixa de outubro, tá, normalmente aí competência de setembro, caixa de outubro, né, tem essa distribuição. E aqui a gente verifica as principais características do fundo, já teve 11 emissões, código de negociação dele na Bolsa de Valores de BTLG11. Quem administra é o BTG Pactual, responsável pela parte burocrática, né, administrativa, e quem gere também é a própria BTG, gestora de recursos, tá? Que faz então a gestão ativa dos imóveis. Distribui proventos mensais, prazo de duração indeterminado, tem mais de 21 milhões de cotas emitidas já depois das incorporações aí do VVPR, né? E do BCLG, mais ou menos, não sei qual. A gente vai ver mais para frente o código, né? Código que a gente não costuma falar, desses fundos aqui no canal, então dá uma confusãozinha aí com relação aos códigos, mas a gente vai ver essas incorporações que o fundo fez nesses últimos 3 meses desses dois fundos aí, tá? A taxa de administração e gestão do fundo é de 0,90% ao ano sobre o valor de mercado no fundo, que ele já vai apropriando, na verdade, nos resultados mensais que são anunciados, tá? Alguns KPIs aqui do fundo, né? Então, valor de mercado 2,1 bilhões de reais, já depois das incorporações. Valor de mercado aqui encerrou outubro a 102,39, mas no mês de novembro e agora em dezembro o fundo está cotado aí entre 98 e 99 reais, tá? Eu sou cotista do fundo, tenho aí procurado aproveitar inclusive esses preços, né, que está abaixo, tá ali junto, na verdade um pouquinho abaixo do valor patrimonial, mas praticamente 0 a 0, né, empatado ali com o valor patrimonial, e é um fundo muito diversificado agora, está muito interessante. E os contratos também estão bem sólidos ali, a maioria são contratos atípicos e a vacância está muito baixa também. O fundo está interessante. Está caindo no mercado por conta basicamente aí da expectativa de alta da Selic, né? Eu acho um bom fundo, tem gente que não gosta, não gostaram das incorporações, mas eu vi que a incorporação, e você vai ver também que diversificou aí, teve uma diversificação interessante dentro dos imóveis, tá? Valor patrimonial deles 99,09 centavos, retorno nos últimos 24 meses foi de 11,79%, o rendimento pago aí em outubro foi de 74 centavos, está com quase 200 mil investidores, deve ter passado já os 200 mil, né, porque baixou o preço, então alguns devem ter aproveitado e entrado, deve ter passado agora no mês de novembro dos 200 mil investidores aí cotistas do fundo. Dividend yield analisado está em 8,7%, volume de negociação mensal no mês de outubro foi interessante, 129,2 milhões de volume mensal, então o fundo está com a liquidez interessante, agora está com 22 imóveis, ó, isso que eu estou achando interessante, a diversificação agora está interessante, né? 22 imóveis no seu portfólio, prazo de duração média dos contratos, 6 anos, e a vacância financeira do fundo está em 2%, e a área bruta locável agora está em mais de 666 mil metros quadrados. Vamos continuar aqui então. O fundo fala
aqui sobre a composição do resultado, né? Então, resultado aí do mês de outubro, maioria, claro, receita de aluguéis, né? Imobiliária, 68 centavos por cota. Teve receita financeira onde o caixa está aplicado, né? Teve também a reserva gerencial, né? O fundo fazendo uma reserva aí do resultado, tá? Despesas do fundo, despesas por ativo e despesas financeiras aqui embaixo, né? Que somam aí em torno de 17 centavos por cota. E o resultado a gente vai ver foi de 74 centavos a distribuição, né? O valor distribuído a gente vai ver o resultado um pouquinho mais para baixo. Bom, aqui tem algumas informações aqui sobre o Blue Cap Renda Logística, né, o fundo que foi incorporado aí, o BLCP, né? Eu tinha esquecido essa sigla, BLCP. Então, no mês de outubro, novembro aí, né, foi incorporado aí definitivamente. Já tinha sido incorporado ali o fundo VVPR, né? Fundo que inclusive tem lajes também no fundo, né, lajes corporativas. E com a incorporação, ele fala que o valor patrimonial do fundo saltou para 99,09 centavos, né? Estava em 97,82, então valorizou aí o patrimônio do fundo, essas incorporações. E o BTLG passou a ter 22 imóveis e 5 novos locatários, né? Empresas aí, inclusive conhecidas, né? Enjoei, a Alpargatas, a Balduco, a Mobile e a VIP Logística, né? Então o fundo passou a ter aí mais 5 novos locatários no seu portfólio, com agora 22 imóveis. Bom, vamos lá para baixo mais, vamos lá ver aqui a questão das expansões que o fundo tem feito na West Rock, né? O fundo então aumentando 16% aí desse ativo, em torno de 4.300 metros quadrados de área bruta locável né, de expansão, vai ser essa área aqui expandida. Provavelmente é nessa localização aqui do imóvel. O racional econômico vai ser um investimento de 15 milhões de reais. Né? A taxa de investimento vai ser, a taxa de retorno vai ser 9% mais o IPCA, taxa de investimento. E a expansão do prazo de atipicidade do contrato vai de 2026 agora para 2033, tá? E vai manter a atipicidade do contrato, que vai garantir ali, pelo menos contratualmente, os valores remanescentes dos contratos até o seu vencimento. Essa é a questão dos contratos atípicos. E o cronograma estimado, a entrega da obra aí, estimado para entrega no terceiro trimestre lá de 2023, o período de execução já está em andamento. Bom, vamos lá então. A incorporação do BLCP. Então, após essa incorporação aí, né, incorporação do BLCP com 19% de desconto ao patrimônio. O fundo passou agora para 2,152 bilhões de valor de mercado. O valor patrimonial foi para 99,8, 22 imóveis, mais 2 ativos, 666 mil metros quadrados, né? Então, mais esses 69 mil metros quadrados. E a área bruta locável no estado de São Paulo agora está em 82%. Então, teve aqui o BTLG, antes dessas duas incorporações, estava com 1,6 bilhões de patrimônio, né? Bilhão de patrimônio, aumentou 14% com a incorporação do VVPR, foi para 1,8 bilhão, e mais 16% com a aquisição do do BLCP, né? Então teve aqui mais a incorporação do BLCP, o que aumentou aí para 2,1 bilhões de reais o patrimônio de valor de mercado do fundo. Então cresceu aí, o fundo está mais diversificado agora, né? E esses aqui são os principais, os novos ativos, né? Após a incorporação do BLCP. Esse aqui lá em Extrema, então Extrema é uma localização ali onde tem muitos imóveis logísticos, né? É um ponto estratégico ali, inclusive. Muitos fundos têm imóveis e imóveis bons ali dentro dessa região. E em Cambreúva também aqui, no grupo VIP Enjoei, tem esse imóvel lá em Cambreúva também, um ponto logístico também interessante. O prazo de vencimento médio dos contratos está em 5,8 anos, né? 72% vence só a partir de 2026, e agora no mês de dezembro 16% da receita contratada vai ser ajustada pelo indexador econômico, tá? E agora, como eu falei, 82% da área bruta locável está em São Paulo, e o fundo agora está bem diversificado em relação à regionalização também do fundo. E tem agora muitos locatários, né? Tá muito interessante agora, tá? A diversificação também tá interessante em imóveis e em locatários também. Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar
alguns números, né, também. O indexador, o principal indexador do fundo é o IGPM, é o IPCA. 88% dos contratos são reajustados pelo IPCA, né, 88% da receita, o restante pelo IGPM. Inquilino por setor logístico é o principal, 32%. 45% dos contratos são atípicos e 55% são contratos típicos, que muitos imóveis ali são multiusuários, né? Então, normalmente esse tipo de imóvel tem contratos típicos, né, e de menor duração do que os atípicos. Logística é o perfil dos ativos, né, 71%. Agora com essas incorporações aí teve outras características ali, né? E tipo de contrato, 45% que são, na verdade, os contratos atípicos, tem aí uma multa que é o saldo remanescente, que é o principal cláusula desse tipo de contrato, né? A garantia do recebimento dos imóveis. O fundo hoje está com 2% apenas de vacância, né? Que se incorporou após aí o BLCP ter essa incorporação no fundo, né? E a alavancagem do fundo também está muito pequena, em torno de 8%, na verdade 7,7% ali. Então está muito baixa também a alavancagem em relação ao patrimônio do fundo, tá? A gente vai ver isso mais para baixo. Aqui é a localização dos ativos ali no raio de 60 km de São Paulo, então o fundo tem 10 ativos localizados dentro desse círculo, né, de 60 km, o que garante ali uma boa localização, né? Inclusive, muitos estão no raio de 30 quilômetros ali da principal centro de consumo do Brasil, que é a cidade de São Paulo, né? E ali próximo aos grandes aeroportos, inclusive, de escoamento nacional e internacional. Então, o fundo também tem bons imóveis, na minha opinião. Aqui são as características de cada um deles. Ó, muitos são monousuários. Vacância só tem 2 imóveis aqui, 5% nesse de Ribeirão Preto, que já era do fundo, né? E 37% de vacância está no imóvel lá de Cambreúva, que foi recentemente então incorporado através do BLCP. Tá? Esses dois aqui de baixo foi incorporado agora recentemente pelo BLCP. E o fundo, muitos contratos atípicos aqui, inclusive superiores a 2030 o vencimento. Né? Então, o fundo está com um portfólio agora interessante, 22 imóveis, aqui estão as características de cada um deles, o cronograma do que aconteceu aqui nesses últimos meses, né? Então o fundo incorporou em setembro o BVPR, depois agora em outubro o BLCP, e o fundo está com essa alavancagem agora aqui, ó, 182 milhões em alavancagem, né? Um percentual abaixo de 10% do seu patrimônio, né? E são esses 3 CRIs que ele tem aqui, que tem atrelado tanto ao IPCA quanto ao CDI, mais uma alavancagem muito pequena aí em relação ao tamanho dos imóveis, do seu portfólio, né? E dentro da demonstração de resultados, a gente verifica que em outubro o fundo teve aí receita contratada de 14,9 milhões, receita imobiliária de 14,3 milhões, né? E aqui receita financeira de 909 mil reais, onde está o caixa do fundo. Total de receitas foi então de 15,2, né? Porque a receita imobiliária, na verdade, a receita contratada, na verdade, é a soma. Bom, aqui com relação à receita contratada, a gente tem aqui a questão. Na verdade, o que acontece aqui é porque a receita contratada ela desconsidera, como ele fala aqui, ó, os descontos, né? Os descontos, as carências e os eventos pontuais, como lucro por venda de imóveis. Então ele desconsidera isso. Como a gente vê aqui, ó, alguns valores muito superiores à receita contratada. Mas no caso de outubro, né? A receita que entrou foi 14.370 e aqui ele considera a receita como se fosse uma receita potencial de tudo que está contratado, né? 14.950. Mas aqui embaixo já então tem aí a desconsideração dos descontos, das carências, né? E alguma coisa que tenha afetado ali a receita contratada. Então a soma desse valor 14.370 mais 909 dá os 15.280, tá? Então esclarecido aí. E aqui a gente verifica, né? A despesa total do fundo foi de 3,6 milhões de reais. A despesa financeira também é aquela questão da alavancagem, né? Despesas financeiras com alavancagens. E a principal despesa do fundo aqui, a principal é a despesa do fundo, que normalmente aqui está incluído, né? Questão da taxa de gestão, taxa de administração, escrituração e tudo mais. Resultado do fundo então foi de 11 milhões e 600 mil reais, rendimento distribuído 74 centavos por cota. Então mantendo aí a linearidade,
do semestre, né? Então, mantendo ali desde julho 74 centavos. Qualquer ajuste aí de para mais ou para menos, normalmente o fundo vai fazer lá no encerramento do semestre, na distribuição referente a dezembro. E aqui a gente verifica com relação ao número de investidores, né, que cresceu um pouquinho então com essas incorporações, inclusive. A cota histórica do fundo e o volume mensal, também aqui está o fundo nesses últimos 3 meses está com um volume até interessante, né? E no mês de outubro foi o melhor volume mensal de negociação no mercado dos últimos 12 meses, como a gente verifica aqui, 129 milhões de reais, né? Então, um volume interessante aí que o fundo tem realizado no mercado secundário. E aqui na rentabilidade, a gente verifica, né, que o fundo teve uma rentabilidade positiva, praticamente nula, né, mas foi positiva no mês de outubro, 0,1%, o IFIX também foi a mesma coisa, então está seguindo o IFIX praticamente, CDI 0,9% e Bovespa foi positivo em 5,5%. Ok? Então, é isso aí. Esse é o relatório então do BTLG11, fundo que está bem diversificado, está muito interessante agora. E o valor caiu, está abaixo do valor patrimonial atualmente aí no mercado, né? Então, para mim está sendo um fundo interessante, eu estou falando como cotista, tá? Não é nenhuma indicação de compra, nem conheço a gestão, né? Quem sou eu para conhecer a gestão? Um canal ainda pequeno, né? Mas eu sou cotista do fundo, gosto agora da diversificação, está diversificado em imóveis e inquilinos. E para mim, essas incorporações aí com os descontos que tiveram nessas aquisições foi até interessante para o fundo. E o fundo está com uma vacância muito baixa, a tendência aí é melhorar com relação a esses imóveis que adquiriu. E a gente vê que a localização dos imóveis da BTLG é muito interessante com relação ao principal centro de consumo do Brasil, né? Então, para mim é um bom fundo para investir aí, principalmente no longo prazo, tá bom? É isso aí, então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do BTLG11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu tenho atualmente 3% da minha carteira total de fundos no BTLG11, tenho procurado aumentar aí minha posição. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.